Posso argumentar? Se ele ganhar do Fluminense, ele vai estar se achando que agora sim voltou o Grêmio, é o Grêmio do Fluminense, é o Grêmio do Caracas, aí vai pro Achipato lá e como o resultado é o mesmo, ou seja, ele precisa do mesmo resultado ganhando ou empatando. Vai ter uma coisa ali. Esses 2 pontos vão fazer muita diferença. Patezinho. Não, a derrota é a mesma coisa, então. 1h da tarde, começa antes do Brasil. Não. Começa, se perder é diferente. Meneghete, chama o Paulo Bogado, começa antes do Brasil Urgente hoje, não tem mais por que a gente continuar aqui até o... Ribeiro, esses 2 pontos vão mudar completamente a posição que o Grêmio... E digo mais, eu quero pegar o Galo nas oitavas. Como assim tu quer pegar o Galo? Eu acho que pro futebol do Rio Grande, o Galo é melhor. Eles vão tremer todo. Não, eu concordo contigo que pro Atlético Mineiro, foi o que aconteceu com o Fluminense ano passado. O Fluminense foi primeiro e pegou o Inter, que foi o pior dos classificados. Não é bom pegar um brasileiro, que por pior que seja o brasileiro, ele é mais qualificado que quase todos os outros que se classificaram. Tem mesmo certeza fosse disso. O Palmeiras, né? Tem o Vélez, né? E depois do Galo tem o Vélez, que é outra campanha espetacular. Claro, é ruim pegar brasileiro. Bem, o Grêmio colocou um vídeo, montou um vídeo que está na internet, para mobilizar o seu torcedor para esse jogo contra o Fluminense. A produção do Grêmio TV tem como título Estamos Preparados. Acompanhe. Ribeiro Neto, a sua análise. Excelente vídeo, excelente performance daqueles que participaram. Eu quero ver na prática. Nossa, importa é ver no campo. Vamos pro lado positivo, então. A assessoria de... Isso é trabalho de assessoria de imprensa. Isso sim faz a diferença num trabalho de assessoria de imprensa. Parabéns à assessoria de imprensa do Grêmio. Faz um negócio diferente que chama o torcedor. Eu me arrepiei aqui, eu que não tenho time. Eu que não tenho time me arrepiei aqui. Isso chama torcedor para o estádio. É isso que a assessoria de imprensa tem que fazer. Outra e Vorticária. Não, logo depois do nosso Jogo Aberto RS, tem o Brasil Urgente em sua primeira edição, sempre com a apresentação do Paulo Bogado, que nos traz agora os destaques do programa de hoje. Boa tarde, Bogado. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde, Chico Garcia. Olha, uma notícia não muito boa. Mais 2 taxistas foram assaltados em Porto Alegre nessa noite. Um, realmente o fato se consumou e o outro taxista conseguiu fugir. E olha, uma notícia de agora, um jovem está drogado, armado, dentro de um carro em Canoas. A brigada está cercando o local, cercando o carro, e a gente traz detalhes daqui a pouquinho, coladinho, aí no Jogo Aberto, Meneghete. Muito obrigado. Logo depois do Jogo Aberto RS, Brasil Urgente em sua primeira edição com o Paulo Bogado. Um intervalo, em seguida mais Jogo Aberto aqui na Band. Até já. Muito obrigado, senhor Ribeiro Neto. O argentino D'Alessandro ainda não tem um parceiro fixo no meio-campo do Internacional. O técnico Dunga está à procura de um companheiro ideal para Dali na criação de jogadas do time colorado. Acompanhe. Dizem que todo grande time começa por um bom goleiro. No caso do Inter, por um meia, D'Alessandro. Com o argentino na equipe, as chances de vitória colorada aumentam. É, sem dúvidas, a referência da equipe.
Só que o futebol é um esporte coletivo. E tão importante quanto ter o D'Alessandro no time é saber quem vai ser o companheiro dele no meio de campo. Nos últimos jogos, quem dividiu as tarefas de armação de jogadas com o camisa 10 foi outro argentino, Dátolo. No ano passado, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Com Dunga, surge como a principal opção para ser o parceiro de D'Alessandro. Mas Fred não fica muito atrás, não. Era titular absoluto quando Fernandão comandava o Inter. Em 2013, foi testado como segundo volante. Ficou de fora nas últimas semanas devido a uma lesão no joelho direito. Ele voltou a atuar no domingo contra o Veranópolis. Dunga também aposta em Vitor Júnior. Contratado nesta temporada, o meia atuou em várias partidas no Gauchão e marcou um gol. Por outro lado, Dunga pode aproveitar um garoto revelado pelas categorias de base do Inter. Otávio tem 18 anos e foi promovido ao grupo principal porque se destacou na equipe sub-17, treinada por Klemer. D'Alessandro é um exemplo, né? Pego ele como exemplo, estou sempre acompanhando eles, mas eu venho trabalhando forte aí para, quando tiver oportunidade, sempre aproveitar de boa forma aí. Caso Dunga queira ousar, o atacante Caio pode entrar no time em uma formação com 3 atacantes, ao lado de Forlan e Damião, com D'Alessandro na criação das jogadas. Opções não faltam, só precisam provar que estão preparados para estar ao lado daquele que já é incontestável. Tem quantidade, né? Eu não sei se tem um jogador ideal, tem muitos, mas talvez não tenha o ideal. Um Juliano, por exemplo, para fechar o meio campo. Meneghetti, sabe que eu faço um esforço aqui para não parecer ser chato no programa. Ele não consegue, não tem atingido o teu objetivo. Né? Tu acha mesmo? Mas eu às vezes, Baldasso, tento assim, colocar uma opinião, até para daqui a pouco ter um horizonte otimista, mas de mudança. O Inter não tem esse jogador. Eu vou além, não é questão de qualidade nem qualidade, o Inter tem carência de um jogador para ser esse atleta para jogar ao lado da D'Alessandro. O Juliano seria o perfeito. Perfeito. Desculpa, agora, Ribeiro. Tu desistiu do Dátolo? Eu desisti completamente do Dátolo. Eu não desisti do Dátolo. Vem cá, o Dátolo não está bem, é fato. Não está bem há um ano, né? Não está bem, o Dátolo tem dificuldade de estabelecer uma sequência por conta de lesões. Só que vem cá, nós temos o histórico desse jogador. Isso é um bom jogador. Qual é o histórico desse jogador? O histórico do Gauchão do ano passado. Tudo bem, só que o Dátolo do Gauchão do ano passado, ou seja, ele existe, esse Dátolo é um belo parceiro para o D'Alessandro. Por que ele não está conseguindo jogar? Sabe que na época que o Paulinho pode me ajudar. Mas o Dátolo foi destaque do Gauchão sem a presença do D'Alessandro. Não, foi sem. Então não sabe se ele é o companheiro ideal do D'Alessandro. Não, mas ele pode fazer. Não, mas ele pode ser. Se ele for um bom jogador, ele vai ser o companheiro ideal. O D'Alessandro precisa de um bom jogador do seu lado. A presença do D'Alessandro inibe o Dátolo dentro de campo. O Dátolo não consegue ser protagonista. Eu não sabia que estava formado. Mas o Dátolo nem quer ser protagonista. Ele nem sabe ser protagonista. Aí que está, ele precisa. Não. Porque o D'Alessandro é o jogador mais marcado do meio campo do Internacional. E ele tem que chamar o jogo para si. Ele tem que querer ser protagonista também. De coadjuvante, o time está cheio. O Dátolo tem que fazer uma função de terceiro homem de meio campo com muita movimentação. É isso que ele tem que fazer, embora seja um jogador mais agudo. E ele tem condições de fazer isso. Eu acho que não se deve desistir do Dátolo, que para mim ainda continua sendo melhor jogador que o Fred, melhor jogador que o Vitor Júnior, então nem se fala, melhor jogador que o Otavinho, talvez não esteja pronto ainda. Eu ainda apostaria no Dátolo. Eu acho que o Dunga tem que apostar no Dátolo, mas eu acho que esse é o momento de fazer o teste. Se tem um momento para testar, tem que ser agora. E o teste que eu faria agora é com o Caio um pouco mais atrás. Não tem característica... O Caio atrás ou o Forlan atrás e o Caio na frente com o Damião? Atrás, não, aí tu mexe muito. Aí tu mexe muito. Tá dando certo o Forlan com o Damião, hein? É que o Forlan jogava assim, atrás, na seleção uruguaia. Já passou. Ele tentou, o Dorival tentou colocar o Forlan nessa função e não deu certo. Então, eu não mexeria muito. Deixaria Forlan com o Damião e tentaria o Caio por trás para ser um ponta de lança. Tem uma espécie de ponta de lança. O menos ruim hoje é o Fred.
O menos ruim é o Fred. Posso tratar o jogador assim como menos ruim, Ribeiro? Que isso? Fred, é um jogador que o também, Fred, para mim, é titular do Inter, mas como volante. Ribeiro, se a cada má fase de jogador a gente determinar que o jogador é ruim, vai ficar muito pouco, né? Pegar o Dátulo, nós conhecemos o Dátulo, Ribeiro. Tu já viu o Dátulo jogar? Já vi várias vezes. Então tu acha o Dátulo um jogador ruim, é isso? Ele é, no Internacional, um jogador que não deu resposta. Olha, no Internacional, quando ele teve sequência, ele tem 2 momentos, do gauchão do ano passado e do gauchão desse ano. O gauchão do ano passado foi muito bem, foi o melhor jogador do Inter, e o desse ano ele está mal. Eu não tenho condição de ser definitivo em relação ao Dátulo. Tá, eu também estou esperando que o Bertolli desabroche no Grêmio. Não pode comparar o Bertolli, que não teve uma sequência. O Bertolli não jogou, O Dátulo foi o melhor jogador do gauchão do ano passado. O Bertolli não jogou, e quando jogou foi melhor que o Vargas, por exemplo. Peraí, eu acho que vocês estão... ultrapassar a fronteira da razoabilidade. Até então a gente leva na brincadeira. Tá fazendo humor e tal. Não estão fazendo humor. Peraí, que não pode comparar o jogador que tu tá vendo jogar aí, que foi eleito o melhor jogador do campeonato regional do ano passado, com o que não jogou. Gente, nós estamos esperando há 1 ano. Eu não sei qual é o problema de dizer que o Dátulo tem que ser... Que o Dátulo não é na titular. Inclusive o Baldassi foi justo e honesto para dizer que esse ano ele está muito mal. Foi muito bem ano passado, está muito mal esse ano. Ninguém está inventando a roda aqui. Está dizendo isso, eu concordo. Foi muito bem ano passado e está muito mal agora. Então, mas por que o Fred não pode então ter a sequência? Pode. Se ele era o jogador que estava classificar o Fred como menos ruim. Não, das opções o Fred jogou mais que o Dátulo esse ano. E foi pior que o Dátulo esse ano. Verdade. Tu me desculpa. Como meia foi. Foi pior que o Dátulo esse ano? Como meia, o Fred foi pior. Ainda assim, eu acho que respeito a maneira como o Ribeiro se reporta ao Fred, ao menos ruim. E aos outros, né? Não, mas qual é o problema? É o menos ruim. Eu acho que ele tem que contratar um jogador. Mas isso tem que contratar um jogador. Eu também concordo, tem que contratar, mas isso não impede que o Dátulo seja um bom jogador, que o Fred tenha qualidades importantes para jogar. Claro que não impede. Daqui a pouco o Dátulo vem aqui e enche minha boca de formiga. Faz parte do jogo. Não tem problema nenhum. O Wagner, aliás, a mudança, a gente falou do Otávio ali, né? A mudança na categoria de base do Inter, né? Sim, o André Jardini, técnico do time júnior, foi demitido do Esporte Clube Internacional e a partir de agora o Osmar Loss, que é o técnico também do time Sub-23, ele vai acumular o cargo também de técnico do time júnior. E o Klemer? O Klemer não tem espaço no Internacional. O que o Klemer precisa fazer para mostrar que ele é melhor treinador de futebol do que o Osmar Loss? Bom, eu não Sendo sei. que o Klemer, título sim, título não, ele ganha, e o Osmar Loss a gente não consegue ver um bom trabalho nunca. O que eu sei é que tem uma rixa entre o presidente Giovanni Luigi e o goleiro Klemer desde 2007. Quando o Klemer foi para a reserva, um colega nosso, o Leandro Bez, do jornal Zero Hora, perguntou para o Klemer, como é que você se sente recebendo aí, agora saindo do time titular, indo para o banco, o Renan entrando? Ele disse, pergunta para o técnico que está vindo aqui atrás. Quem estava vindo era o vice de futebol do Internacional, o atual presidente Giovanni Luigi. O Giovanni Luigi não gosta do Klemer, e está claro isso, porque o Klemer já mostrou que mereceria melhor oportunidade. Só que é o seguinte, Meneghetti, o Klemer já encerrou seu ciclo no Sub-17 do Internacional. Terminou, já fez o que tinha que fazer. Sabe o que vai acontecer em seguida? O Inter vai perder para o Grêmio e o Klemer. Anota o que eu estou te dizendo. O Klemer vai para o Grêmio. Muito bem. E vai ser bem feito. Nós vamos ao intervalo e na volta a gente vai falar ainda da situação Fabrício Correia com o argentino D'Alessandro. Até já.